Esta é a história de um homem que achava que a vida lhe corria sempre, sempre mal. Achava que não tinha sorte na vida. Apesar de viver num sítio lindíssimo, num vale de erva verde, ao lado do qual corria um riacho de águas límpidas, com peixes prateados e seixos redondos, e uma paisagem lindíssima, ele achava que não tinha sorte. Dentro da sua casa fresca no verão e quente no inverno, ele olhava cá para fora e pensava: que triste que eu sou, que falta de sorte que eu tenho. E dava voltas e voltas e voltas à cabeça, a pensar qual seria o motivo pelo qual ele não tinha sorte na vida. Então, depois de muito pensar, decidiu ir falar com a mais velha das velhas, a mais sábia das sábias que vivia naquele vale. Uma velha que diziam que tinha resposta para tudo. E ele lá foi perguntar à velha qual era o motivo pelo qual ele não tinha sorte na vida. A velha pensou e não conseguiu encontrar um motivo. Então disse-lhe: só há uma forma de tu saberes como encontrar a tua sorte. Tens de caminhar em direção ao oeste. E quando chegares ao fim do mundo, lá irás encontrar Deus. Deus? Perguntou o homem. Sim, disse a velha, Deus está no fim do mundo, à tua espera, e tem respostas para tudo. Pronto. O homem, não sabendo muito bem o que havia de fazer, decidiu seguir os conselhos. E então, pegou no seu farnel e começou a caminhar em direção ao oeste. Então caminhou um dia, uma semana, um mês e um ano, até que chegou junto de uma enorme alcateia. Um grupo de lobos grandes e ferozes que ali estavam. E então os seus olhos foram para o lado esquerdo e do lado esquerdo do caminho estava um lobo pequenino, mirradinho e enfesadinho. E ele pensou: talvez se eu passar junto deste lobo possa ter mais sorte. E assim foi. E quando ele ia caminhar junto daquele pequeno lobo, o lobo falou. O homem arregalou os olhos, mas lá ouviu o lobo. E o lobo perguntou-lhe o que é que ele ali fazia. E então ele disse-lhe que era um homem sem sorte. E ia ter com Deus, que está no fim do mundo, para falar com ele e lhe perguntar porque é que não tinha sorte na vida. Então o lobo disse: olha, já que lá vais, pergunta então a Deus porque é que eu sou tão pequenino, mirradinho e enfesadinho, enquanto os meus irmãos são grandes, fortes e ferozes. O homem disse que sim e continuou a caminhar em direção ao oeste. Caminhou um dia, caminhou uma semana, caminhou um mês, caminhou um ano e então chegou a uma floresta. Uma floresta densa, de árvores grandes e frondosas. E mais uma vez, do lado esquerdo, ali estava uma árvore pequenina, mirradinha e enfesadinha. E ele pensou: bem, talvez se eu caminhar pelo lado esquerdo, pode ser que eu tenha mais alguma sorte. E assim foi. E tal como aconteceu com o lobo, quando ia a passar junto da árvore, a árvore falou. Neste momento o homem já estava por tudo e já não se admirou com nada. Então, a árvore falou e perguntou o que é que ele ali fazia. E ele disse que era um homem sem sorte, que ia à procura de respostas porque é que ele não tinha sorte. E então ia ter com Deus, que está no fim do mundo, e ia-lhe perguntar porque é que ele não tinha sorte. A árvore então disse-lhe: já que tu lá vais, então pergunta a Deus porque é que eu sou tão pequenina, mirradinha e enfesadinha, enquanto as minhas irmãs são grandes, altas e frondosas. E o homem disse que sim, e caminhou. Começou a andar, andou um dia, uma semana, um mês e um ano, até que chegou a uma clareira onde havia uma casa lindíssima, com flores nas janelas, com um pátio lindíssimo, e de lá dentro saiu uma moça ainda mais bonita. Ela era linda, dos seus cabelos saíam flores, saíam estrelas, até havia uma música que parecia que quando ela andava fazia tan 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 tan. E ele olhou para ela, e ela olhou para ele, e então ela perguntou-lhe o que é que ele ali fazia. E ele então disse-lhe que era um homem sem sorte, e que ia falar com Deus, que está no fim do mundo, para lhe perguntar porque é que ele era um homem sem sorte. Então ela disse: olha, isto já se começa a fazer tarde.
tu não queres entrar e passar aqui a noite? E ele sorriu para ela, e ela sorriu para ele, e entraram. Pois bem, se a casa era bonita por fora, por dentro estava um brinquinho, uma mesa posta, com velas, uma mesa cheia de comida dos maiores petiscos que se pode imaginar. Ele não desconfiou de nada, já tinha ouvido um lobo a falar e uma árvore a falar, uma mesa posta na casa de uma mulher que está sozinha, para ele aquilo não significava já nada. Então comeram, beberam, falaram, se ela era bonita, a sua conversa e os seus temas eram maravilhosos, ele estava encantado. E quando a noite se começava a avançar, ela olhou para ele e ele olhou para ela e disse: olha, o meu quarto é ali, apontando para o lado esquerdo. E ele sorriu para ela, e ela sorriu para ele e disse: olha, e ali do lado direito está aquela porta, ali é onde tu vais dormir. Lá está. Ele era um homem sem sorte. Então ela disse: olha, eu não sei se vou estar acordada amanhã quando tu partires, e então eu queria que tu perguntasses a Deus, porque é que eu sou uma moça tão bela, tão prendada, e vivo aqui sozinha, sem encontrar ninguém? Tudo bem, cada um foi para o seu quarto. Ele, naquela manhã, acordou cedo e continuou a caminhar em direção ao oeste. Caminhou um dia, caminhou uma semana, caminhou um mês, caminhou um ano. E até que chegou ao fim do mundo. A terra acabava ali. Ou então era só um barranco com nevoeiro. Mas o homem não conseguia avançar e então pensou que a velha tinha razão. Não estava ali ninguém. Ele pensou: a velha enganou-me. Mas já tinha feito um caminho tão longo, então lá foi, decidiu chamar por Deus. E então disse: ó Deus! E começou-se a ouvir: pum, 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 pum. O homem olhou para cima e não podia acreditar. À sua frente estava uma mulher de pele morena, com uma grande carapinha, e que lhe perguntou o que é que ele queria. E ele disse: eu venho falar com Deus. E ela disse-lhe: eu sou Deus. Ele ficou um bocado embasbacado, mas já lhe tinha acontecido tanta coisa na vida, aceitou. Toda a sua vida lhe tinham falado que Deus era um homem, e ali tinha ele, Deus, à sua frente, uma mulher. E ele disse que tinha perguntas para lhe fazer, que a primeira que tinha era porque é que ele era um homem sem sorte, porque é que ele não tinha sorte nenhuma na vida. E então Deus disse-lhe: tu só tens de olhar para as oportunidades que a vida te dá. E aí vais ver toda a sorte que tens. E então o homem disse: e agora tenho aqui mais 3 perguntas, mas Deus levantou a mão, aquela mão linda, e disse: não precisas me dizer. E sussurrou-lhe ao ouvido. Ela sabia tudo. Normalmente as mulheres sabem tudo. E Deus sabia tudo. E então o homem caminhou de regresso em direção a este. E caminhou 1 ano, 1 mês, 1 semana e 1 dia, até que chegou àquela casa lindíssima. E de lá de dentro abriu a porta e saiu de lá aquela mulher lindíssima com aquela música tan 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 tan. E ela olhou para ele e ele olhou para ela e ela perguntou-lhe: encontraste Deus? E ele disse: encontrei. E era uma mulher. E ela disse: e então? E ele: nada. Então a moça perguntou-lhe se ele tinha falado com Deus e se Deus lhe tinha dado a resposta para as suas perguntas. Porque é que ela era uma moça tão linda e tão prendada? Porque é que estava ali sozinha? E então ele disse: Deus disse que se tu queres encontrar o amor da tua vida, só tens de olhar bem nos olhos de alguém que desejes. E essa pessoa vai casar contigo e irão ser felizes para sempre. E então ela olhou para ele e ele olhou para ela e ele disse: bem, agora tenho que ir à procura da minha sorte. Porque Deus disse que eu tenho de olhar para todas as oportunidades que a vida me dá. E então, mas não te preocupes. Quando eu encontrar alguém que eu acho que tu possas gostar, eu digo para vir ter contigo. E assim continuou. E foi-se embora.
E a moça ficou a olhar para ele. E ele caminhou para este. Caminhou 1 ano, 1 mês, 1 semana e 1 dia, até que chegou junto daquela árvore pequenina, mirradinha e enfesadinha que ele tinha encontrado. As suas irmãs continuavam altas, grandes e frondosas, e a árvore perguntou-lhe se ele tinha encontrado Deus. E ele disse: encontrei Deus. E Deus é uma mulher. E a árvore, tudo bem. Para ela aquilo era normal. E então a árvore perguntou: e Deus disse-te porque é que eu sou tão pequenina, mirradinha e enfesadinha? E o homem disse: sim. Deus disse que debaixo das tuas raízes está um baú carregadinho de tesouros, e que, quando esse baú daí sair, as tuas raízes conseguem ir para a terra mais profunda e tu vais crescer e ser grande, alta e frondosa como as tuas irmãs. A árvore disse: olha que sorte! Enquanto tu foste e voltaste, andaram a construir uma estrada aqui ao pé, e os homens esqueceram-se aqui de umas pás e de umas enxadas. Então o homem disse: não te preocupes, quando eu encontrar alguém forte, eu digo para vir aqui e desenterrar o tesouro que está debaixo das tuas raízes, e aí tu vais poder crescer e ser grande, alta e frondosa como as tuas irmãs. Porque eu agora tenho que ir à procura da minha sorte, porque Deus disse que eu tenho que olhar para todas as oportunidades que a vida me dá. E assim foi. E a árvore ali ficou. E o homem continuou a caminhar em direção a este. E caminhou 1 ano, 1 mês, 1 semana e 1 dia, até que chegou junto daquele lobo pequenino, mirradinho e enfesadinho. E agora chega aquela altura em que entra a matemática. Porque, fazendo as contas, desde que aquele homem tinha saído dali e regressado, passaram nada mais, nada menos do que 2593 dias. E se aquele lobo no princípio estava pequenino, mirradinho e enfesadinho, então imagine-se agora. Então, recorrendo à última réstia de forças que tinha, o lobo perguntou-lhe: encontraste Deus? E o homem disse: sim, encontrei. Era uma mulher. Tudo bem, aquilo para o lobo não lhe importava nada. O lobo só lhe perguntou: e Deus disse-te porque é que eu sou tão pequenino, mirradinho e enfesadinho, enquanto os meus irmãos são grandes, fortes e ferozes? E então o homem disse: sim, Deus disse-me que o que tu precisas é de comer mais. Então, o que tu tens de fazer é, quando encontrares uma criatura grande e estúpida, comê-la. E o lobo, au, comeu o homem.